mas que serve os interesses dos nossos convidados e nós, e facilita-nos a vida e temos que utilizar. Nesses termos, está connosco o Sr. Professor Dr. Jorge Canhoto, que é o Presidente da Direção, a quem eu cumprimento e saúdo, e mais uma vez reitero a disponibilidade total da Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas e, em nome da Assembleia da República, obrigado pela sua participação. E, nos termos regimentais e da nossa organização, tem cerca de 10 a 15 minutos para fazer uma exposição, uma apresentação e colocar algumas questões, se for esse o caso. Tem a palavra. Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde ao Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, Dr. Pedro do Carmo, boa tarde também às senhoras deputadas e aos senhores deputados, e também agradecer o facto de nos receberem nesta reunião para tentarmos expor aquilo que gostaríamos que ficasse bem ciente nos senhores deputados relativamente a este assunto. Eu vou fazer uma apresentação muito breve do que é o CIB e porque é que eu estou aqui e depois focar mais especificamente aquilo que me traz aqui. Portanto, o CIB, como o Sr. Presidente já disse, é o Centro de Informação de Biotecnologia, é uma associação sem fins lucrativos, cujo principal objetivo é dar a conhecer o que é a biotecnologia e a importância que tem em termos científicos, económicos e sociais. O CIB é uma associação que tem sócios coletivos e tem sócios individuais e leva a cabo um conjunto de iniciativas relacionadas com a divulgação da biotecnologia, em particular aquela biotecnologia que é vulgarmente designada por biotecnologia verde, por estar mais ligada à agricultura, mas também temos colaborações com outros tipos de biotecnologia. Portanto, organizamos workshops e seminários, vamos às escolas expor o que é a biotecnologia e tentamos fazer também uma intervenção mais geral na sociedade. Eu sou, para além de presidente do CIB, que não é propriamente a minha profissão, portanto é um local passageiro, eu sou professor na Universidade de Coimbra, onde leciono disciplinas precisamente na área da biotecnologia vegetal. Nesta perspectiva de interagir mais com a sociedade, nós temos pedido a audição a representantes do poder político e do poder autárquico, no sentido de explicar este problema das novas tecnologias genómicas. E nesse âmbito já tivemos algumas interações com deputados do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal. Também já tivemos reuniões com as comissões de Ambiente e Energia e de Educação e Ciência e também com alguns eurodeputados, nomeadamente o deputado Álvaro Amaro do PSD e a deputada Isabel Carvalhais do Partido Socialista. O que nos traz aqui a esta comissão hoje é tentar-se sensibilizar para aquilo que são as novas tecnologias genómicas. Porquê agora? Porque em 2021 a Comissão Europeia publicou um estudo intitulado A Situação das Novas Técnicas Genómicas ao abrigo do direito da União. Este estudo é uma tentativa de ultrapassar o impasse que foi criado por uma decisão do Tribunal Europeu de Justiça em 2018, que decidiu que as técnicas genómicas, estas novas tecnologias, se enquadram na legislação dos OGMs, na Diretiva 2018 relativa aos OGMs. Isto faz, do ponto de vista prático, com que as novas tecnologias não possam ser utilizadas ou possam ser utilizadas de uma forma muito limitada, uma vez que esta legislação é muito limitante da utilização das plantas geneticamente modificadas. Na sequência deste primeiro estudo, a União Europeia abriu depois uma consulta pública sobre este assunto, que decorreu até 22 de julho do ano passado. Essa consulta está fechada, teve a contribuição de pessoas, de instituições científicas, de empresas, de organizações de agricultores, por aí fora, e parece haver um certo consenso que a legislação precisa de ser mudada no sentido de permitir que
estas técnicas, principalmente a mutagénese dirigida e a cigénese, eu não queria estar aqui a usar termos muito específicos, depois, se houver alguma dúvida, posso explicar melhor, que estas técnicas pudessem ser utilizadas de uma forma diferente daquilo que é a utilização dos organismos geneticamente modificados. E, portanto, o nosso objetivo tem sido tentar sensibilizar as instituições decisoras no sentido de explicar que, de facto, estas tecnologias são diferentes dos organismos geneticamente modificados e são uma oportunidade para a agricultura europeia, para os agricultores europeus aumentarem as suas capacidades. De facto, a edição genética tem uma série de vantagens relativamente a outras técnicas de melhoramento, como seja o facto de permitir uma produção mais rápida de variedades, reduzindo em cerca de 2/3 o tempo para a inscrição de uma variedade nos catálogos. Tem também uma redução dos potenciais efeitos alvos dos potenciais efeitos em plantas não alvo, portanto permite uma maior precisão das modificações. Permite também uma maior rastreabilidade das modificações que são efetuadas, permite uma redução de custos, ajuda de alguma maneira a democratizar os benefícios da agricultura, uma vez que permite que a sua utilização seja mais vasta e por agricultores que tenham menos recursos. Isso é particularmente importante não na Europa, mas em algumas regiões, como na África, na Ásia e na América Latina, e contribui também para uma maior segurança alimentar, uma vez que permite aumentar a produtividade. E numa altura em que nós vivemos tempos conturbados, depois de uma pandemia, temos agora a guerra na Ucrânia, acho que isso é um aspecto também importante. E, por outro lado, é também uma tecnologia que, de alguma maneira, vai permitir que os objetivos da União Europeia para o Green Deal e para a estratégia do prado ao prato possam ser, de alguma maneira, alcançadas. Esta necessidade de modificar as plantas resulta do facto de nós queremos sempre plantas com novas características, para aumentar a produção. Permite também que as plantas tenham uma melhor utilização da água e dos elementos minerais, tornando a agricultura mais efetiva e mais amiga do ambiente e permitindo aumentar a produtividade. Isso é também importante do ponto de vista da biodiversidade, uma vez que, havendo menos terra que é cultivada, essa terra pode ser utilizada para outros fins que não propriamente a agricultura. Portanto, a mensagem que nós queríamos deixar para terminar esta primeira exposição é que o CIB está disponível para ajudar na tomada de decisão quando esta legislação eventualmente chegar aos parlamentos europeus. Ela agora será proposta na União Europeia e, portanto, segue aqueles trâmites todos, tem que passar pelo Parlamento Europeu e depois terá que ser adaptada à legislação nacional. E, portanto, queria manifestar essa disponibilidade do CIB para quando estas tecnologias vierem a ser discutidas e a legislação correspondente, o CIB está disponível para ajudar naquilo que for preciso. Obrigado, Sr. Presidente. Eu terminaria por aqui esta primeira intervenção. Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Jorge Canhoto. Foi um gosto ouvi-lo, a apresentação da sua exposição. E agora dou então a palavra aos diversos grupos parlamentares para colocar questões, intervenções ou comentários. E tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Ramalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Professor Jorge Canhoto. Endereço a si e a toda a comunidade do Centro de Informação de Biotecnologia os nossos melhores cumprimentos e, acima de tudo, o nosso agradecimento por este esclarecimento. Estas matérias são matérias que têm que ser amplamente debatidas e, para serem amplamente debatidas, têm que ser plenamente conhecidas e devidamente esclarecidas. Nós, no PSD, e penso que a maior parte dos grupos parlamentares, defendem uma relação próxima entre aquilo que é a produção, neste caso a produção agrícola, e, naturalmente, a comunidade científica. Nós estamos inseridos num ecossistema mundial, num momento particularmente importante na Europa, em que nos debruçamos muito sobre aquilo que queremos, digamos assim, para o nosso planeta. E referiu muito bem que a Europa e a União Europeia em particular têm uma preocupação principal no sentido de que a produção agrícola seja ela também
amiga do ambiente. Mas não é só isso. A Europa e a União Europeia em particular pretende que os consumidores possam beneficiar de produtos agrícolas e alimentares em particular, de boa ou mesmo de grande qualidade e a preços acessíveis. E, como disse há bocado, que sejam produzidos de forma amiga do ambiente. Ou seja, alimentos saudáveis que promovam também a saúde das pessoas é também, obviamente, um valor, um princípio muito importante a considerar. E daí que, há bocadinho, o Sr. Professor falava na questão dos organismos geneticamente modificados, que, quando começaram a ser discutidos na Europa, foram vistos com muita apreensão, mesmo, como sabe. Podia falar aqui do milho transgénico e sabe muito bem tudo aquilo que está associado a receios dessa natureza, mas, por outro lado, nós temos sempre aquilo que eu lhe dizia há bocadinho, que é uma vontade de produzir bem e muito e a preços baixos. E também não podemos estar, naturalmente, fora daquilo que é o contexto mundial, em que a população na Europa está, de facto, a diminuir, mas a população mundial está a crescer. E se neste momento o planeta alberga cerca de 8 mil milhões de pessoas, prevê-se que em 2080 possa chegar mesmo aos 11 mil milhões, o que significa que em continentes como o africano e designadamente a Ásia, a população vai continuar a crescer. Ora, chegados aqui, o que é que eu gostaria de perguntar? Primeiro é qual o nível de evolução desta tecnologia, qual o nível de experimentação e de teste desta tecnologia, uma vez que, para nós podermos absorver estas novas tecnologias, temos que saber também qual o seu índice de segurança, como é evidente. Os consumidores europeus e mundiais têm, naturalmente, que saber que aquilo que a comunidade científica está neste momento a propor pela sua voz é efetivamente algo que vai acrescentar valor e que não vai, de forma alguma, prejudicar a sua saúde. E, por outro lado, há bocadinho referia o Pacto Ecológico Europeu e o programa do Prado ao Prato, o Farm to Fork. É evidente que vocês já estudaram isto e acham que é possível compatibilizar tudo isto com estas soluções que nos estão a propor. Agora, como lhe dizia há bocadinho, não podemos esquecer isto. Independentemente de toda a boa vontade da comunidade científica e dos agentes económicos, nós, políticos, temos que garantir aos nossos cidadãos, aos consumidores, que aquilo que viermos a permitir através de legislação adequada tem que ser naturalmente algo que acrescente valor no sentido de que vão comer ou vão poder aceder a produtos de qualidade, alimentos de qualidade, que serão absolutamente saudáveis, portanto, perfeitamente seguros e que serão capazes de, naturalmente, estender a toda a população essa capacidade de acesso. Mas isso é algo que a comunidade científica nos tem que fazer prova. Eu tenho sempre, por mim, uma visão otimista sobre aquilo que são as boas vontades de todos que trabalham em prol de um mundo melhor. Não tenho dúvidas que a vossa entidade, que até é uma associação sem fins lucrativos, está, obviamente, a trabalhar no sentido de encontrar novas soluções para que a produção alimentar seja cada vez de melhor qualidade e também amiga do ambiente, mas gostávamos mais alguns esclarecimentos sobre esta matéria e também de explicar melhor quais os receios que tem relativamente à legislação europeia sobre a implementação destas novas soluções e as dificuldades que estão a obter. Muito obrigado. Por agora era só. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Berta Nunes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Professor Jorge Canhoto, penso que a questão que nos está aqui a colocar é bastante interessante e tem a ver com a ciência, com a evolução da ciência e com a possibilidade de utilizar a ciência para atingirmos determinados objetivos bondosos, digamos, neste caso.
É verdade que os organismos geneticamente modificados sofreram muita contestação, por isso a União Europeia tem legislação que é um pouco restritiva. Há mesmo países, mesmo na União Europeia e fora da União Europeia, que proíbem ainda os organismos geneticamente modificados, mas na verdade a maior parte dos estudos que eu conheço, e penso que esta é a realidade atual, não tem mostrado nenhum riscos especiais com estes organismos geneticamente modificados. E tem organismos geneticamente modificados têm material genético estranho à própria espécie. Neste caso, plantas podem até ter pequenos genomas de vírus ou outro tipo de material genético que é estranho à espécie em questão. Neste caso, destas tecnologias de edição genómica, nós estamos a utilizar genes, ou material genético, melhor dizendo, da própria planta ou de uma planta que é cruzável, digamos, no caso das plantas heterozigóticas, cruzáveis com esta planta, que estamos a tentar melhorar, e por isso, digamos que estamos dentro do perímetro da espécie. Ora, isto do ponto de vista teórico, podemos dizer, sim, isto à partida dá-nos mais garantias de segurança em relação a estas alterações da planta, porque, na verdade, as próprias plantas vão evoluindo por várias mutações, etc., etc. E mesmo o homem, ao longo dos tempos, tem feito este trabalho de selecionar as melhores espécies de acordo com determinados objetivos, e por isso, à partida, isto daria mais segurança e afastaria alguns dos problemas que são atribuídos aos organismos geneticamente modificados. No entanto, eu queria lhe perguntar, e um pouco no sentido do que o meu colega do PSD, Dr. Paulo, já falou, há evidência, há bastante estudos sobre os organismos geneticamente modificados. Em relação a estas novas tecnologias que está aqui a apresentar, há já estudos que mostram, por exemplo, que eles são mais seguros, embora não pareça haver questões de segurança sequer nos outros, mas teoricamente eles são mais seguros. Na prática há estudos que mostram de alguma maneira que eles são mais seguros, é só uma questão teórica. Temos aqui em Portugal já a investigação que permite perceber quais são as aplicações atuais destas tecnologias, não é? Como disse, elas podem servir para muitas coisas, como os organismos geneticamente modificados podem aumentar a produtividade das plantas, podem, por exemplo, adaptar as plantas a um determinado ambiente com menos água ou com menos necessidade de fertilizantes, podem também tornar as plantas resistentes a determinadas pragas e, por essa via, diminuir a necessidade de pesticidas, fungicidas e todo o tipo de produtos que nós não gostamos de ter e não queremos ter nos nossos alimentos, e podemos até, na verdade, inventar de uma certa maneira produtos que tenham maior procura em termos de cor e outro tipo de características. Por isso a questão é, à partida, o que se pretende é que a União Europeia já tomou esta decisão, vá no caminho de simplificar e ter menos restrições à utilização destas tecnologias, porque permitirão atingir determinados objetivos que são benéficos para nós, como humanidade em geral, e para os agricultores também, e para a agricultura. Por isso, a ideia será, estão disponíveis para de alguma maneira, nos apoiar, caso seja necessário, neste caminho. Também já reuniram com os eurodeputados, o que me parece bastante mais adequado. E em Portugal temos investigação nesta área, temos já algumas coisas a apresentar da investigação portuguesa nesta área da edição genética. Muito obrigado. Aproveito para cumprimentar todos os presentes e os nossos convidados. E tem a palavra então agora o Sr. Deputado Chega, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Professor Jorge Canhoto, é com imenso gosto que o recebemos aqui, representante da Associação e também da Academia, como é o seu caso. E, neste caso, gostaria de sublinhar
a importância desta audição para a abertura de novos horizontes na agricultura e na agricultura de ponta. De facto, nós confrontamos agora com uma... E a minha primeira pergunta era exatamente... Confrontamos agora com esta nova biotecnologia genómica da edição genética e gostava que o Sr. Professor nos explicasse o mais simplesmente possível qual é a diferença entre os OGMs e a utilização da edição genética. Vou citar o Sr. Professor. O Sr. Professor disse em vários órgãos de comunicação social que tentar aplicar a legislação dos OGMs à edição genética é a mesma coisa que tentar aplicar a legislação do controle dos gases de emissão de estufa às bicicletas e, portanto, parece-me uma metáfora bastante feliz e gostava que nos explicasse de uma forma mais detalhada, de facto, porque é que podemos confiar tanto nesta segurança, na segurança desta nova tecnologia de edição genética. Porque com a evolução da população mundial, com as dificuldades que temos vindo a ter, nomeadamente no nosso país, com a seca, com a dificuldade da gestão da água, esta pode ser, de facto, uma porta que se abre para a solução de vários problemas e que vai também ajudar na persecução das políticas agrícolas europeias, nomeadamente from the farm to the fork, e também das metas climáticas e do Green Deal que nós temos que cumprir, porque são de facto emanadas de Bruxelas. Mas também gostava que o Sr. Professor nos explicasse se esta tecnologia nos pode ajudar na segurança alimentar. A segurança alimentar, a par da soberania alimentar, é um assunto que tem preocupado grandemente os portugueses. Vemos que com a destabilização geopolítica da Europa, o mercado dos cereais foi altamente desequilibrado e, portanto, como é que esta tecnologia pode vir a suprir algumas inseguranças neste setor alimentar. Também na indústria farmacêutica, sabemos que a indústria farmacêutica e a farmácia, desde todos os tempos, se assenta muito nas plantas e nos princípios ativos que delas podemos retirar e, portanto, se esta tecnologia, sei que veio aqui falar mais da biotecnologia verde, mas gostava também que endereçasse esse assunto. Outro tema que me preocupa é o tema dos fogos, dos incêndios florestais, tem sido amplamente debatido aqui em Portugal e até da zona do centro do país, onde o Sr. Professor nos fala, e, portanto, gostava de saber também se a edição genética se pode aplicar às espécies de silvicultura e se pode trazer alguma resistência ao fogo em determinadas espécies, nomeadamente aquelas espécies como o pinheiro e o eucalipto, que são mais utilizadas na silvicultura que tem por fim o uso da pasta do papel, e se podemos, através desta nova tecnologia, poder prever essa catástrofe que são os incêndios rurais em Portugal. Também na proteção do meio ambiente, penso que esta tecnologia pode ter algum avanço, nomeadamente nos impactos que a agricultura intensiva possa ter e também na adaptação a novas culturas e às novas exigências que temos na alimentação animal. E terminava exatamente com essa pergunta: como é que esta tecnologia pode trazer novos desígnios para a alimentação animal? Os alimentos compostos para os animais são sempre um desafio na pecuária e muitas vezes os produtores pecuários vêem-se com dificuldades na obtenção de matérias-primas, muitas delas porque estão impedidas de serem importadas para a União Europeia, outras porque são de difícil sementeiro e difícil crescimento por causa das condições edafoclimáticas que temos no país, e se de facto esta tecnologia da edição genética pode ajudar no aparecimento de novas soluções para a alimentação animal e, consequentemente, na prolificidade e na produção de proteína para alimentar a população. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado. Então, o Sr. Professor Dr. Jorge Canhoto tem agora a possibilidade de dispor de um tempo de 10 a 15 minutos para abordar os temas que entender convenientes, atendendo ao que foi agora discutido pelos três partidos. Faça favor.
Não tem microfone. Não sei se me ouviu, peço desculpa. O Sr. Professor agora dispõe de 10 a 15 minutos. Tem que ligar o microfone, o senhor pede para ligar. Tem que ligar o microfone. Peço desculpa, tinha o microfone desligado. Sim, ouvi perfeitamente. Aceito, mas vamos pensar numa penitência. Agradeço Então, agradeço todas as questões. Jorge Canhoto, rico cumprimento, e dizia eu que tinha 10 a 15 minutos para abordar estas temáticas que foram agora aqui levantadas pelos três partidos. Muito obrigado. Vou tentar responder da melhor maneira possível e mais sucintamente possível. Portanto, quanto ao primeiro grupo de questões do Sr. Deputado Paulo Ramalho, a primeira questão relacionava-se com qual o nível de evolução desta tecnologia e qual o nível de teste. Portanto, a evolução desta tecnologia é grande. Portanto, atualmente, em países como os Estados Unidos, a Argentina, o Brasil, há muitas empresas que já usam esta tecnologia para a produção de plantas com novas características. Quanto ao nível de teste, quando são submetidas estas plantas aos organismos reguladores, elas têm que ser acompanhadas de um conjunto de informação que os proponentes destas novas variedades obtiveram, quer em termos de segurança ambiental, quer em termos de saúde pública, e depois esses organismos reguladores, que na Europa é a EFSA e em Portugal é a Direção-Geral de Agricultura e Veterinária, e no Brasil e na Argentina, todos esses países têm organismos reguladores. Cabe a essas entidades reguladoras avaliar se, de facto, essas novas variedades de plantas cumprem os requisitos da legislação. Já sabemos que nos Estados Unidos e nesses países que referi, a legislação é um pouco diferente daquela que é aplicada aos organismos geneticamente modificados. Espera-se que na Europa depois a agência reguladora, com a capacidade que tem, permita também controlar estas novas variedades que eventualmente venham a chegar ao mercado. Portanto, eu diria que o nível tecnológico atualmente é muito grande, é bom, e o nível de controle, pelo menos nestes países mais evoluídos, mais desenvolvidos, o nível de controle também me parece bastante bom. Quanto ao nível de segurança, esta questão entronca um pouco na anterior, ou seja, costuma dizer-se que segurança alimentar é tentar comer qualquer coisa e não morrer, não é? E, portanto, aquilo que os consumidores esperam é que os alimentos que chegam ao mercado sejam de qualidade e não coloquem problemas de saúde pública, e, portanto, é isso que se espera das agências reguladoras. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que qualquer alimento, antes de chegar aos supermercados, às mercearias, tem que ser testado previamente. E, portanto, é uma questão de confiança nas entidades reguladoras. Se as entidades acharem que qualquer destas plantas não cumpre os requisitos da lei, obviamente ela não chega ao mercado e tem que ser reformulada. Portanto, eu gostava só de fazer aqui um pequeno à parte e dizer que os OGMs são coisas um pouco diferentes, não é? Mas quando os OGMs apareceram, também se dizia muito que não se conheciam e que eles eventualmente poderiam provocar doenças que não eram conhecidas, nomeadamente alguns tipos de cancro. Aquilo que se passa atualmente é que nós já temos culturas de organismos geneticamente modificados desde 1996, um pouco antes, mas assim numa escala maior desde 96. E essas plantas têm chegado à alimentação animal e à alimentação humana e nunca até hoje, portanto estamos com 28 anos, quase 30 anos de organismos geneticamente modificados e não há na realidade em todo o mundo um único caso de saúde pública, um problema de saúde pública que possa estar relacionado com os OGMs. Esta tecnologia, sendo muito mais simples do ponto de vista da manipulação das plantas, portanto também deixando de ver que não haverá qualquer problema de saúde pública. Obviamente, tem sempre a ver com as manipulações que, eventualmente, se possam vir a fazer. E depois, a última questão estava relacionada com o Green Deal e com o Farm to Fork e com os objetivos destas estratégias. Eu penso que esta tecnologia da edição genética é muito importante para os objetivos destas estratégias. Elas são para 2030, nós já estamos em 2023, portanto já não estamos
estamos assim tão longe. Estas estratégias passam muito por uma diminuição dos inputs na agricultura, nomeadamente dos fertilizantes e da utilização de pesticidas, e eu penso que só com a edição genética é que nós conseguimos atingir estes objetivos, porque haverá sempre pragas que atacam as plantas e as plantas têm que ter alguma maneira de se defender. Se nós não podemos usar pesticidas ou herbicidas e, portanto, temos que o reduzir, temos que arranjar maneiras alternativas de lidar com essas pragas e doenças. Só para terem uma ideia, um número que acho que é importante, cerca de 40% das colheitas são perdidas devido a pragas e doenças e, portanto, se nós não fizermos nada, se não tivermos ferramentas para lidar com isto, torna-se muito problemático. Depois, acho que respondi às questões todas do Sr. Deputado Paulo Ramalho. Em relação à Sra. Deputada Berta Nunes, acho que algumas questões também se relacionavam um pouco com isto. Se temos em Portugal investigação nesta área, sim, temos várias instituições onde se faz investigação em termos de edição genética, não apenas na parte mais relacionada com a agricultura, mas também na parte médica. Temos o Inove Plant Protect em Elvas, temos o próprio INIAV, temos as universidades de Coimbra, Lisboa, Porto, por aí fora. Portanto, temos pessoas que fazem investigação em biologia molecular, ao fim e ao cabo a edição genética é biologia molecular. O que é que não temos? Não temos uma legislação que depois permita que estas plantas cheguem ao campo, ou seja, a investigação que se faz não tem depois consequência em termos da produção de plantas. Mas, de qualquer maneira, é importante que se faça porque ela também tem ajudado a perceber como é que é o funcionamento das plantas. E, portanto, atualmente, embora não haja empresas interessadas nesta tecnologia, porque a legislação não existe, a tecnologia existe e é praticada em Portugal. Não sei, Sra. Deputada, se respondi, se me falhou aqui alguma coisa das suas questões. Só clarificar, em que medida é que essa questão da legislação impede que uma planta melhorada possa ir para o terreno? A legislação não impede que uma planta melhorada possa ir para o terreno. Impõe muitas restrições e, portanto, encarece muito o processo. E como nos organismos geneticamente modificados, normalmente, como também já foi referido, são genes de outros organismos que são introduzidos nas plantas, depois o impacto potencial dessas transformações é muito maior no caso dos OGMs do que no caso da edição genética, em que, como a senhora deputada disse, aquilo com que se trabalha é material genético da própria planta ou de uma planta muito parecida. E, portanto, nesses casos, a manipulação é quase como se fosse uma coisa natural. Se nós pensarmos também que uma grande parte das variedades que chegam ao mercado, principalmente nos cereais, são obtidas artificialmente por mutagênese, a edição genética permite muito mais eficazmente obter mutações e tornar essas mutações mais previsíveis do que aquele método aleatório que se usa de obtenção de plantas por mutagênese. Depois, em relação ao Sr. Deputado do Chega, peço desculpa, não percebi o seu nome, mas... Pedro Frazão, peço desculpa. A primeira pergunta era qual a diferença, assim, muito rapidamente, entre os organismos geneticamente modificados e a edição genética. Basicamente é uma questão de metodologia. Os OGMs são uma técnica mais complicada, em que tem que se utilizar um vetor para alterar as plantas. Normalmente esse vetor é uma bactéria que existe naturalmente na natureza. Essa bactéria tem que ser manipulada, tem que se inserir o gene que nós queremos transferir para as plantas nessa bactéria, e depois ela vai transferir o gene para as células vegetais. E esse gene é muitas vezes um transgene, ou seja, é um gene estranho de um outro organismo, pode ser uma bactéria, um fungo que nós vamos inserir nas plantas. É aquilo que acontece, por exemplo, com o milho geneticamente modificado, que tem um gene de uma bactéria que lhe permite resistir à broca do milho.
No caso da edição genética, aquilo que se pretende são manipulações muito mais reduzidas do genoma das plantas, não propriamente a introdução de novos genes, mas uma modificação da expressão dos genes da própria planta. Eu costumo dar um exemplo que se calhar as pessoas percebem com muita facilidade. Há muita gente que é alérgica a uma proteína que existe nos amendoins, por exemplo. Nós, por edição genética, podemos modificar essa proteína de maneira a tornar o amendoim uma planta que não provoca alergia nas pessoas. Isto é uma modificação da própria planta que não implica uma modificação muito grande do genoma nem a introdução de genes estranhos na planta. Como é que a tecnologia pode ajudar na segurança alimentar? Pode ajudar no sentido em que as transformações das plantas são em muito menor escala. Isso também permite uma rastreabilidade mais efetiva das características dessas plantas. E depois, do ponto de vista de segurança alimentar, também é termos uma quantidade de alimento suficiente para alimentar uma população que já vai em 8 mil milhões de habitantes e está sempre a aumentar. E, portanto, aumentando a produtividade, isso também vai permitir aumentar a segurança alimentar nessa perspectiva. Obviamente, eu também costumo dizer que a biotecnologia não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas do mundo, porque sabemos que muitas vezes estes problemas de segurança alimentar não têm tanto a ver com a produção, mas têm a ver com questões mais socioeconómicas e políticas. Relativamente à indústria farmacêutica, sim, o Covid foi até uma coisa má que nos aconteceu, mas por outro lado foi uma coisa interessante porque permitiu que a ciência rapidamente descobrisse vacinas para lidar com a Covid. E estas vacinas são completamente diferentes das vacinas tradicionais, assim como a edição genética também é muito diferente da manipulação genética tradicional. E atualmente também se fala muito na eventual produção de vacinas em algumas plantas, nomeadamente em plantas que têm uma biomassa grande, como a batateira ou a bananeira, e portanto é natural que daqui por uns anos nós também estejamos a discutir a possibilidade de utilização de vacinas produzidas em plantas. Relativamente aos focos florestais, aqui não, acho que a edição genética não vai ter um papel muito importante. Há alguns trabalhos no Brasil e na Argentina também sobre modificação genética de algumas espécies florestais, mas mais no sentido de as tornar mais interessantes para a indústria da produção de papel, portanto reduzindo alguns compostos que interferem depois com a produção de papel. Não estou a ver que a edição genética possa vir a ter alguma importância em termos da redução dos focos florestais, com a introdução de variedades que fossem mais resistentes, por exemplo. Não me parece que a médio prazo isso possa ser possível. Na área do ambiente, sim, pelas razões que já disse, não é? Portanto, tornando as plantas mais produtivas, nós precisamos de menos área para as cultivar e, portanto, isso pode libertar espaços para termos zonas florestais, por exemplo, zonas de lazer que não são cultivadas. E, para terminar, no caso da alimentação animal, sim, aí também porque a alimentação animal é muito feita à base de soja. A soja é uma das principais plantas fornecedoras de proteína, é se calhar mesmo aquela que é mais utilizada. É uma planta, as variedades que existem atualmente no mercado praticamente são todas geneticamente modificadas e, portanto, nós importamos do Brasil, essencialmente, e da Argentina esta soja geneticamente modificada. E aqui vejo uma aplicação interessante, quer em termos de produção, quer também em termos da modificação das próprias proteínas que são produzidas, tornando-as mais digestíveis, digamos assim, para os animais que as vão consumir. E pronto, acho que tentei responder a todas as perguntas de uma maneira breve. Não sei se há mais alguma questão. Muito obrigado, Sr. Professor. Foi de uma pontaria excelente no uso do tempo. Agora há a possibilidade, numa segunda ronda, se algum dos senhores deputados quiser inscrever-se, tem a palavra, Sr. Deputado. Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Professor Jorge Canhoto, muito obrigado pelos esclarecimentos que forneceu. Foram bastante cristalinos e endereçaram diretamente as perguntas que lhe formulámos. Queria-lhe agradecer trazer também este assunto de tecnologia de ponta à nossa Comissão e de nos chamar a atenção sobre isto. E, finalmente, gostava de lhe perguntar duas últimas perguntas mais políticas. A primeira é que o que é que podemos esperar da União Europeia nos próximos meses ou nos próximos anos no sentido da produção de regulamentação europeia sobre a edição genética e sobre este tipo de biotecnologia e relativamente ao nosso próprio país, em Portugal, na sua perspectiva, enquanto Presidente da Associação e professor universitário, como é que se sente acompanhado pela tutela, pelo Governo, mas também pela DGAV, pelo INIAV e também pela FCT, no que confere à pesquisa deste campo de pesquisa científica e em que é que o panorama nacional e o Governo poderia ajudar a dar este passo em frente para a promoção da edição genética em Portugal. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguma senhora deputada faz favor. Só complementando um pouco tudo o que já foi dito, no caso de Portugal, uma vez que a investigação ainda é pouco aplicada, se a União Europeia, a Comissão Europeia e os órgãos europeus decidirem ir no sentido de retirar a legislação que enquadra este melhoramento, esta edição genética nos organismos geneticamente modificados e por isso simplificando-a e tornando menos caro aplicar depois esta tecnologia, nós teremos condições para também aqui em Portugal avançar no sentido da aplicação da investigação que está a ser feita atualmente? Sim, faz favor. Estava só aqui a lembrar-me, ouvir aqui a minha colega, lembrei-me do seguinte: há bocadinho focou países onde esta tecnologia da edição do genoma já está, digamos assim, a avançar. E falou no Brasil, falou nos Estados Unidos, falou na Argentina e falámos aqui das dificuldades de o fazer aqui na Europa. Até devo-lhe dizer que aquilo que eu sinto cada vez mais, aqui em Portugal, por exemplo, é uma tendência para que os nossos consumidores queiram cada vez mais consumir produtos mais autênticos, mais até ditos biológicos, digamos assim. E a pergunta que eu fazia é o seguinte: seguramente que hoje em dia a comunidade científica se relaciona muito com os diversos países. A percepção que tem relativamente ao trabalho que tem feito em Portugal e à receptividade que tem recebido pela comunidade científica e não só e política em Portugal é, na sua opinião, similar ao que está a acontecer nos restos dos países da União Europeia ou é algo diferente? Era só também para perceber um bocadinho o que se passa no conjunto da União Europeia e não só do que se passa em Portugal. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum deputado pretende usar da palavra. Sr. Professor, para finalizar esta segunda e última ronda, última, salve seja, por hoje, dispõe de 6 minutos. Faça o favor. O microfone. Está a fazer-se esquisito o microfone. Peço desculpa, mais uma vez. Portanto, vou tentar cumprir os 6 minutos, não me alargar. Relativamente à eventual legislação que virá a ser produzida, eu tenho assistido, como já disse, já tive reuniões com eurodeputados portugueses e também já tive conversas na União Europeia e parece-me que existe uma vontade muito grande da Comissão de ir para a frente com esta legislação. Não sabemos ainda que tipo de legislação é que vai ser, se vai ser uma legislação ao lado dos organismos geneticamente modificados, se vai englobar as duas coisas. Aquilo tudo parece apontar para que seja uma legislação diferente. Ela provavelmente vai ser desencadeada agora no primeiro semestre de 2023, lá para meados do ano, e depois segue-se um longo processo de discussão, acho que tem ideia disso. Qual é que é o grande problema que eu vejo aqui? É que em 2024
vão decorrer eleições para o Parlamento Europeu e, portanto, o meu receio é que esse processo não chegue concluído até 2024 e que eventualmente as coisas se compliquem depois com mais um novo Parlamento, uma nova Comissão por aí fora e que as coisas se atrasem bastante. Mas do ponto de vista da percepção que tenho, parece-me que sim, que a legislação irá para a frente, embora ainda não se saiba exatamente em que moldes. Do ponto de vista nacional, a legislação portuguesa é sempre muito de acordo com a legislação europeia, mas do ponto de vista nacional nós falamos muito com a DGAV, que é uma das instituições, uma das organizações do Ministério da Agricultura, que está muito relacionada com este tema, e a DGAV tem sido de uma extrema simpatia e de uma extrema eficiência no tratamento destes assuntos. Devo dizer que, em termos europeus, Portugal e Espanha são talvez aqueles países mais, em termos oficiais, digamos assim, aqueles países que têm sido mais pró estas novas tecnologias, e depois há alguns países que são muito contra, principalmente a Áustria e mais um ou outro país, em que não parece haver uma grande percepção sobre estas tecnologias. Em termos de se temos condições para avançar para a produção de plantas, uma vez modificada a legislação, sim, mas aí eu também diria que depende muito, muitas vezes não é às universidades e aos centros de investigação que cabe o lançamento destas novas variedades utilizando estas tecnologias. Tem muito a ver com as empresas que existem em cada país. E, portanto, não sei, nós temos a tecnologia, temos as maneiras de fazer estas modificações nas plantas, não sei se depois haverá empresas que possam pegar nesta tecnologia e levá-la até ao mercado para a obtenção de plantas modificadas e com interesse para os consumidores. Depois, em termos de... os países que já têm esta tecnologia, a tecnologia existe principalmente, como eu disse, nos Estados Unidos, no Canadá, é mais na América, e depois no Brasil e na Argentina. E a maneira também como os países, a legislação que eles têm é ligeiramente diferente, mas na maior parte dos casos, por exemplo, nos Estados Unidos, não consideram que estas plantas modificadas com edição genética sejam plantas geneticamente modificadas, ou seja, as variações são tão subtis nos genomas que elas são identificadas quase como variedades não produzidas por modificação genética. E em termos de público, também se verifica que nesses países parece haver uma maior aceitação destas tecnologias, mas na Europa um estudo recente feito em diferentes países tem mostrado que aquela rejeição que havia muito há uns anos atrás parece vir a diminuir e as pessoas estão cada vez mais cientes que esta tecnologia pode ser importante para a agricultura e para a segurança alimentar. E relativamente ao facto dos produtos biológicos serem muito apreciados pelos consumidores, isso de facto é verdade, mas eu também não percebo muito bem porque é que estes produtos não podem ser biológicos, ou seja, nós consideramos produtos biológicos normalmente aqueles que são resultantes de uma agricultura orgânica ou da agricultura biológica, mas eu acho, e já discuti isto com colegas que são muito defensores da agricultura biológica, acho que há mercado para tudo e acho que a agricultura biológica beneficiaria muito desta tecnologia. Aliás, cada vez há organizações ambientalistas que se dispõem a aceitar mais esta tecnologia. Por exemplo, aqui há um mês ou dois fui fazer uma conferência no âmbito de uma organização feita pela Replanet, que é uma organização ambientalista e que é muito receptiva a estas tecnologias. Eu, do ponto de vista científico, não consigo identificar nenhuma incompatibilidade entre a edição genética e a agricultura biológica, embora saibamos que as regras da agricultura biológica são muito específicas e normalmente não aceitam este tipo de modificações. E, portanto, eu ficaria por aqui. Agradeço aos senhores
deputados e ao Sr. Presidente da Comissão o facto de nos terem recebido, e queria dizer que o CIP está disponível, caso isso venha a ser interessante ou venha a ser importante, para prestar qualquer esclarecimento que seja necessário. Essa é um bocado a nossa função. Muito obrigado. Professor, foi um gosto, agradecemos a disponibilidade, certamente iremos continuando a trocar informação e muito obrigado e a continuação num remanescente de tarde agradável. Muito obrigado. Muito obrigado, bom trabalho. Ora bem, vamos então continuar aqui com a nossa ordem de trabalhos, com o ponto relativo...